A Secretaria de Defesa Social de Minas decidiu intensificar o combate ao desrespeito à lei seca no estado. A PM vai passar a multar todos os motoristas que se recusarem a soprar o bafômetro, mesmo que não apresentem sinais de embriaguez. A Secretaria anunciou que a campanha Sou pela Vida, Dirijo Sem Bebida segue o exemplo do Rio de Janeiro, mas no ponto de vista jurídico, como fica essa situação? Para falar sobre esse assunto, nós contamos com a presença do comandante do pelotão de trânsito, o tenente Genildo Moreira, que está no centro de Uberlândia, ao lado do repórter Augusto Medeiros, e também com o advogado Igor de Oliveira Silva, que preside a Comissão de Direito Penitenciário da OAB. Então eu já começo ao vivo com o repórter Augusto Medeiros, que está no centro de Uberlândia. Augusto, como que fica essa situação aqui na cidade? Boa tarde. Boa tarde, Vanessa. As pessoas não são obrigadas a produzir prova contra si mesma. Por isso, essa possibilidade de não fazer o teste do bafômetro. Só que aí a lei prevê essa multa, que é de R$ 957,70. Aí a polícia vai intensificar esse trabalho e para saber como é que vai ser isso, eu vou conversar com o tenente Genildo. Tenente, como que vai ser essa intensificação? Na verdade, a Polícia Militar já tem um trabalho, né? A gente vem trabalhando no sentido de mapear, né, os locais que têm maior incidência de acidentes de trânsito. Então a gente vai estar intensificando a fiscalização nesses locais, onde ocorre maior acidentes de trânsito. E também na onde geralmente tem na cidade bares, restaurantes e algum tipo de evento relacionado com o consumo de bebida alcoólica. A multa já era aplicada? Na verdade, sempre que a gente aborda o condutor e que ele esteja sob suspeita de ter feito ou ingerido a bebida alcoólica, a gente convida ele a fazer o teste, né, com um etilômetro, né, que é o chamado bafômetro. Se ele se recusar, daí é lavrado o auto de infração de trânsito, ele vai ter a habilitação recolhida e daí a situação de liberação ou não do veículo por um condutor habilitado vai depender da situação. Quando é que começa esse trabalho em Uberlândia? A gente aqui em Uberlândia tem a previsão para estar intensificando esse trabalho, né, essa atividade de fiscalização voltada especificamente para o condutor que faz uso de bebida alcoólica e conduz o veículo a partir, né, nossa previsão é a partir de agosto agora desse ano. Okay, muito obrigado, tenente. Vanessa. Obrigada, Augusto. Bom, vimos aí então, né, Igor, essa questão jurídica. Nós vamos ver o lado da questão jurídica com você. Ele disse, são dois pontos que ele falou que a gente acha importante decidir. Por exemplo, a pessoa não pode criar provas contra ela mesma. Esse é um ponto. E o outro é, o veículo para ser liberado vai depender do quê? Ele vai ser apreendido ou ele é liberado? Vamos começar então primeiro a questão com a questão da prova. Pode ser multado? Certo. O que acontece? A nossa legislação ela já traz a possibilidade da utilização do etilômetro ou bafômetro nas fiscalizações. Só que o que é importante destacar é que, como foi dito, nenhum cidadão ele deve produzir prova contra si mesmo, sendo esse um princípio constitucional da nossa legislação. Só que o que é importante salientar é que para caracterizar a infração criminal propriamente dita, é requisito imprescindível a constatação de 0,6 decigramas de álcool por litro de sangue. Essa na esfera criminal. Contudo, o próprio Código de Trânsito brasileiro, ele traz a figura de que caso o condutor, sobre a suspeita de álcool, se negue a realizar o exame do bafômetro ou qualquer outro exame, que pode ser aplicado as sanções administrativas ao condutor, sendo essas a aplicação de multa, a suspensão da CNH por 1 ano e a anotação de 7 pontos na carteira do condutor. Bom, nós temos uma pergunta do repórter Augusto Medeiros. Augusto, pode fazer sua pergunta. Então, Vanessa, é que eu estava conversando aqui com o tenente, para o trabalho da Polícia Militar não vai fazer muita diferença o bafômetro, já para a questão criminal, isso sim é uma prova que faz muita diferença. O advogado poderia explicar melhor isso? Certo. Como eu disse, de fato, a sanção administrativa ela é cabível, não existindo a realização do bafômetro. Só que para ensejar um eventual condenação, a própria jurisprudência, e também já está contido no texto de lei, no artigo 306 do CTB, que
caso o condutor flagrado e realize o exame, isso, sendo constatada a quantidade de 6 decigramas ou superior, é cabível a aplicação da reprimenda criminal, que é de 6 meses a 3 anos, e a aplicação de multa e a suspensão da CNH. Então isso, para a gente resumir, fica mais fácil porque as pessoas não vão querer se recusar a fazer e com isso elas, por exemplo, se constatado que ela estiver ingerindo bebida alcoólica, com certeza ela vai ser penalizada e vai sofrer uma ação contra ela. É assim, então. Existindo indícios da ingestão, como o torpor, a excitação e até a pessoa exalando o cheiro de álcool, isso sim já dá ensejo na esfera administrativa. A problemática é a quantidade de decigramas de álcool por litro de sangue, né? Bom, a gente está falando aí desse caso do bafômetro, mas então que fique claro que a legislação não permite dirigir alcoolizado. Sim. Então a gente espera que essas medidas não sejam tomadas, até porque para ter um trânsito mais tranquilo, com mais segurança. Igor, muito obrigada pela participação aqui no MGTV. Eu agradeço também a participação do Augusto e também do Tenente Genildo Moreira.